Estamos começando hoje a última das lives da semana e também do Prêmio de Arquitetura, dessa edição do Prêmio de Arquitetura. A ideia é fechar agora com uma live pensando na relação entre arquitetura e cinema. E antes da gente fazer uma breve introdução para vocês, eu vou chamar a Agatha Takia, que é coordenadora do Prêmio de Arquitetura aqui do Instituto, para contar um pouco mais sobre o que está previsto ainda de programação e falar sobre o término das inscrições que ocorre logo mais. Então, vocês que ainda não fizeram a inscrição, fiquem de olho, porque o prêmio tem muitas novidades esse ano. Inclusive, a gente segue com uma premiação de viagens, então a Agatha conta para vocês com mais detalhes. Deixa eu achar aqui. Vamos ver aqui. Oi, Agatha, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco travadinho, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem, só o vídeo que está um pouquinho embaçado, mas vamos lá. Tá, vamos tentar. Bom, olá a todos e a todas. Eu queria começar a minha fala, como a gente tem feito aqui, fazendo uma audiodescrição da minha apresentação pessoal. Que a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite que permite que pessoas com deficiência visual tenham um acesso mais amplo a esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Então, vamos lá. Eu sou Agatha Takia, eu sou mulher cis, eu sou mestiça, uma mistura de japonês com espanhol. Meus cabelos são pretos, lisos e longos. Eu estou com uma franjinha, estou com uma blusa preta. E atrás de mim tem uma parede bege e à minha direita um vaso com algumas folhas. Eu sou arquiteta urbanista e, como a Priscila já adiantou, eu estou na coordenação do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki Akzo-Nobel, e que é o prêmio que está promovendo essa série de lives que se encerra hoje com a fala da Priscila Gomes e do Gabriel Kogan sobre a casa no cinema. Mas a gente também já recebeu aqui o Jailson de Souza, que falou sobre moradia popular em tempos de pandemia. Recebemos a Diana Helene Ramos, que falou sobre o doméstico e a questão de gênero. Também recebemos ontem a Fernanda Figueiredo, que falou sobre arquitetura e cor. E todas essas lives estão salvas aqui no nosso IGTV, então vocês podem ver quem perdeu. E a gente também está preparando um material para colocar no YouTube. E antes de passar minha fala para a Priscila e para o Gabriel, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre o Prêmio de Arquitetura, que tem suas inscrições abertas até amanhã. Então ainda dá tempo, gente. Você que é arquiteto, com obras construídas nos últimos 10 anos, você pode participar acessando o site premioarquitetura.institutotomiotaki.org.br. Lá tem mais informações sobre edital, lugar para dúvidas. E, bom, o prêmio ele seleciona 10 projetos todos os anos, e esses projetos são expostos lá no Instituto Tomiotaki. E, além disso, 3 arquitetos dentre os 10 selecionados são contemplados com viagens internacionais para destinos arquitetônicos. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, ainda dá tempo. E, bom, eu acho que eu vou agora apresentar a Priscila, que vai fazer essa conversa hoje com o Gabriel. E deixa eu ler aqui. Priscila Gomes é curadora, arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde concluiu seu mestrado e agora cursa o seu doutorado. É curadora associada do Instituto Tomiotaki, onde curou diversas mostras. É também responsável pelas pesquisas relacionadas aos campos de arquitetura, design e sua relação com artes visuais. Foi, junto ao Gabriel Kogan, uma das finalistas do concurso internacional à curadoria da última Bienal Internacional de Arquitetura. Integram, junto ao fotógrafo Pedro Koch, o Filming Architecture, um workshop acadêmico acerca de relação entre a arquitetura e o cinema. E antes de passar a bola aqui para vocês, Pri, eu só quero aproveitar essa oportunidade, uma curiosidade que eu tenho por aqui. Hoje vocês vão falar sobre arquitetura, casa, no cinema.
e eu me peguei pensando em qual casa retratada no cinema eu gostaria de morar. Qual casa você gostaria de morar retratada no cinema? E vocês, pessoal, que estão assistindo aqui a live, escrevam aí em que casa vocês morariam. Pois é, uma ótima pergunta. E também difícil, né? Porque lembrar de uma casa em específico. Tem uma casa que foi assim extensivamente mostrada no cinema, que é uma case study house, a número 22, que a localização é em Los Angeles, e ela participou não só de uma série de filmes, como foi tema também de um episódio dos Simpsons e de algumas propagandas. Eu não sei se você se recorda, talvez, acho que você vai lembrar mais da casa pela fotografia do que pela própria casa, que é a Stoll House. É uma casa que foi muito divulgada por uma fotografia que traziam duas mulheres num grande pano de vidro e elas flutuavam sobre a cidade de Los Angeles. Assim. Tinha uma coisa de quase como se a casa projetasse elas frente à cidade. Assim. Essa casa me marcou muito. Eu sempre, quando assisti os filmes, achava uma casa super marcante. Assim. Então, eu acho que talvez seria essa, viu? Que legal. Eu fico pensando, eu lembrei das animações do estúdio Ghibli, onde retrata aquela casa tradicional japonesa. Acho que eu tenho vontade de ir para um caminho mais desse, assim, essas casas mais pequenininhas, mais aconchegantes. E, bom, estou com muita curiosidade para saber o que vem aí. Eu me despeço. Eu espero que vocês tenham uma boa conversa e muito obrigada, Pri. Passo a bola Obrigada a para vocês. você. Tchau, tchau. Estão rolando já uns comentários sobre as casas. É ótimo que a Agatha mencionou uma casa japonesa como uma das principais. Hoje a gente vai, inclusive, debater algumas casas da produção japonesa do cinema. Bom, vou apresentar para vocês brevemente o Gabriel, enquanto ele entra aqui. Olá, Gabriel, olá! Estou tudo aqui no bem? momento das apresentações. Bom, o Gabriel é arquiteto, graduado pela FAUSP, mestre pela Urban Water Studies, Vá lá. e ele está cursando agora o doutorado pela FAUSP. É jornalista também, crítico e professor, escreve artigos para o jornal Folha de São Paulo e também um amigo de longa data, tem participado comigo de várias conversas sobre essa relação. Gabriel, eu vou te fazer um convite, na verdade, a gente está fazendo uma descrição, então eu vou começar com a minha e aí você segue com a sua. Bom, eu sou mulher cis, estou com franja, cabelos castanhos escuros, minha pele é parda. Atrás de mim, eu estou com uma camisa preta, né? Atrás de mim vocês vão ver uma parede cinza e um quadro com uma mancha azulada. Gabriel, por favor. Eu sou homem, eu tenho barba, cabelo encaracolado, óculos preto arredondado e o meu fundo é branco. Muito bem. E camiseta preta, como sempre. Camiseta preta, estamos... E os óculos também. Uniformizados. Pois é. Eu acho que vale a pena, Gabriel, a gente começar antes de... Só contando para vocês o que a gente pensou para essa conversa. A ideia é fazer uma breve introdução sobre essa relação da casa no cinema e também fazer uma análise sobre dois filmes. O Gabriel vai fazer uma análise. A gente trouxe para vocês alguns estilos e cenas para poder passar. Vamos tentar fazer esse paralelo da análise acontecer, exibindo essas imagens. E eu vou fazer a análise de um outro filme. Mais para o fim da live a gente abre para perguntas e aí tem uma troca mais direta com vocês. Tudo bem? Gabriel, acho que vale a gente começar contando sobre essa natureza do espaço no cinema, que não é propriamente... A gente normalmente, quando trabalha com arquitetura, não entende que a natureza do espaço filmado, digamos, pensado para o cinema, tem uma outra especificidade, né?
muito do que a gente pensa desse espaço arquitetônico comum está muito pautado por essa ideia do habitar, de ser algo moldado para o cotidiano do ser humano, mas o espaço cênico para filme tem uma especificidade, não só de controle da luz, como pensar recuos para enquadramentos, a própria forma como a câmera circula no espaço. Acho que a gente poderia começar por aí. O que você acha? Eu acho que esse assunto sempre dá muito pano para manga, né? A gente tem, os arquitetos têm uma certa fixação com o cinema, e eu acho que o oposto também é verdadeiro. Cada vez mais sinto que os cineastas têm assumido essa relação com a arquitetura. E o maior, talvez, a maior armadilha, vamos dizer assim, para discutir esse tema, é de que o cinema sempre lidou e sempre vai lidar com a questão do espaço, da arquitetura, seja inclusive espaço privado, interiores ou espaço urbano. Só que o espaço do cinema é uma mentira sempre, né? Ele é sempre uma recriação. Tudo bem, isso intersecciona com a arquitetura quando ela vira representação, né? Você vai fazer, por exemplo, um edifício, né? Ele ainda não existe, você faz uma representação em planta, corte, ou mesmo, às vezes, por texto. A gente passa por essa mediação da representação. E depois, quando a obra está pronta, você tira foto, filme, etc. E voltamos para o campo da representação. Inclusive, alguns autores, como o Tafuri, vão falar que a arquitetura é mediada pela representação, a arquitetura é representação em si. E daí, quando a gente chega no cinema, o espaço ele é sempre uma construção enganosa, né? Ele é sempre uma forma de passar uma mensagem, de passar um efeito, uma sensação. E talvez isso seja, de fato, a relação mais interessante que a gente possa buscar nos dois mundos, né? Porque, em essência, estamos falando da mesma coisa em artes diferentes. Não sei, é uma hipótese que eu estou colocando aqui. Eu acho que também vale para quem está adentrando agora nesse tema, tentando começar uma pesquisa, ou curioso mesmo para pensar essa relação, da gente colocar, digamos, de uma dubiedade na construção desses espaços, que é a possibilidade da filmagem se dar em locação, que é o que a gente fala, filmar um espaço real, seja uma casa já existente ou uma localidade da cidade, e em contraponto, esses cenários que são feitos em estúdio, tentando aí criar esse espaço fictício e mentiroso, por assim dizer, cujas conexões entre cada um dos ambientes não necessariamente precisam corresponder a um programa arquitetônico padrão, né? Eu acho que isso é um dado bacana para a gente colocar. Uma coisa que eu lembrei, só que você comentou do Tafuri, e eu acho que vale também colocar de antemão uma referência que foi comum para a gente, que é o Bruno Zev, né, no Saber Ver Arquitetura, que é um texto de 1948, mas que é muito básico, assim, primeiro ano de formação, que traz essa ideia dele falar da representação da arquitetura, dizendo que o cinema é, digamos, a mais fiel das representações, pela possibilidade da gente percorrer o espaço construído. Ele fala que o cinema insere a questão do tempo na representação da arquitetura, né? E uma das coisas que é muito impressionante esse texto, por ser de 48, que ele fala que ele acha que no futuro próximo as câmeras, que eram gigantescas, né? As câmeras de cinema naquele momento tinham uma escala muito maior do que, enfim, tipo, logo depois, uns 20 anos depois, elas começam a ter, e hoje nem se fale, né, com os celulares. Mas ele fala que quando as câmeras mudarem de escala, seria possível entrar em espaços muito apertados e fazer esse traveling de forma que você realmente conseguisse compreender o espaço. Agora, é uma visão romântica da representação da arquitetura, né? Como se ela equivalesse à verdade. E a gente sabe que, como você bem disse, eu estive do outro lado, dirigi alguns filmes com o Pedro Koch, com a Clara Figueiredo, com o Cauê Zilli fazendo a fotografia mais recentemente. A gente sabe que
a gente sempre recria os espaços. Não há sequência que dê conta de uma verossemelhança entre aquilo que você está vendo e como você está filmando. Então, mesmo, por exemplo, eu filmei em casas do estúdio MK27, que são casas que existem, enfim, não é estúdio, né, como você estava falando. E mesmo nessas situações, a gente tinha que movimentar uma série de móveis, colocar objetos em lugares específicos, porque a composição da cena demandava isso. Então, o estúdio, é claro que você tem muito mais controle. Você já constrói pensando na filmagem, mas quando você chega de manhã, a gente acordava, sei lá, 5, 6 da manhã, você chegava na locação, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar do jeito que você quer, mais ou menos, que vai ser filmado em cada cena. E mesmo em cada cena você rearranja. No final do dia eu tava sempre morto. Os filmes que eu fiz com o Coque, que era só eu e ele, a gente carregava muito peso. Nesse outro, que é o Cuido do Mar, que inclusive tá inédito online, a gente fez alguns lançamentos na Cinemateca e tal. Esse já tinha uma equipe de umas 5, 6 pessoas que ajudavam carregando peso. Mas é inevitável reconstruir o cenário para a gente ter o tipo de composição e o tipo de movimentação, inclusive, dos personagens dentro do campo. Eu fiquei pensando que valeria a pena a gente citar também alguns exemplos paradigmáticos, assim, da história dessa relação entre a casa e o cinema. Eu acho que o primeiro deles talvez seja o Mononcle, do Jacques Tati. Eu trouxe até uma imagem para quem não conhece o filme e o projeto construído especificamente, mas, inclusive, ele foi tema de uma dos pavilhões, do pavilhão francês, né, de uma das últimas bienais de arquitetura. Você está conseguindo ver daí? Eu tô, só que eu não vou conseguir, acho que, fazer isso. Eu não sei onde faz, porque Bom, tudo não tá bem. habilitado. Eu estou com os seus slides e aí a gente Ótimo, vai obrigado. tocando aqui. Mas acho que vale falar do Tati, porque o Tati tematizou a arquitetura moderna e fez dela um objeto de crítica também muito incisiva, né? Eu acho que essa casa é uma anedota, é uma comédia sobre, digamos, os problemas suscitados pela ideia de adaptar a casa à era da máquina, né? Uma coisa que acho que o Tati talvez inaugure, ou pelo menos inaugure com mais força, é essa ideia da arquitetura ser um personagem do filme. Pelo menos a arquitetura moderna ele inaugura, né? Eu acho que o cinema ele é um pouquinho avesso à arquitetura moderna, talvez esse ambiente controlado demais, ou é um ninho de cobras, né? Porque tem muito assunto, então, polêmicas, controvérsias em relação à arquitetura moderna, então não é tão comum essa relação com a arquitetura moderna. O Tati já assume esse projeto e faz do filme, inclusive, uma paródia da arquitetura moderna, uma crítica que antecipa, na minha opinião, muitas das críticas que vão acontecer nos final dos anos 50 e 60, né? Vindo dos próprios arquitetos. Por exemplo, a incomunicabilidade do projeto moderno, a relação com a cidade histórica, né? O Jacques Tati, o Messier Rolot mora numa casa que é exatamente o oposto dessa casa que está sendo mostrada aí. Que tem que, para o habitar, uma série de, digamos, de modos regrados, de não só transitar entre a casa, como usar cada um dos eletrodomésticos. Isso faz com que o convívio seja algo muito duro, né? Muito pouco cotidiano e confortável, né? É o avesso, assim. É curioso porque é um personagem que entra de uma maneira tão contundente na trama que todas as convivências ali estão condicionadas pelas especificidades dessa casa, né? Posso falar uma cena que, só para aproveitar essa imagem, acho que uma das cenas mais interessantes desse filme, né, justamente nessa tomada, a dona da casa, ela acho que é irmã, né, do Messier Rolot. Quando o Messier Rolot chega na casa, toca a campainha, ela não vê quem está lá fora e liga a fonte. Só que daí quando ela descobre que é o irmão, a fonte é esse tubarão que está voltado para cima. Quando ela descobre que é o irmão, ela desliga a fonte, porque não precisaria ter a cerimônia da fonte ligada. E também outra cena que é bonita aí é ela percorrendo esse caminho, né, de forma cômica, porque é um caminho irregular, não é uma linha reta, mas
racional possível. Então, são duas cenas nessa tomada, justamente, que são memoráveis, né, da história do cinema. Quem não viu precisa ver, né, esses filmes, não só Arquitetos. A série do Jacques Desculpa, eu te Tati... interrompi. Imagina. Eu fiquei pensando, aí você colocou essa dimensão da casa como um personagem, né? E aí tem um outro exemplo, na verdade, que acho que valeria também a gente comentar, que é o Apartamento do Desprezo, do Godard, que foi uma coisa que a gente conversou recentemente. E eu acho que, nesse caso, o apartamento é um reflexo do convívio do casal, né? Dessa dificuldade de interlocução dos dois protagonistas. E é muito bonito. Eu acho que vocês não vão conseguir ver todos os frames por conta da sobreposição. Pois é, gente, nem tudo tem um quê de improviso também. Mas eu acho muito bonita as cenas, como são construídas as cenas dos dois, porque é um diálogo muito longo dos dois dentro desse apartamento, revendo a condição do casal, pensando se devem ou não continuar juntos, e é um relacionamento bem tenso. E aí, a maioria dos planos coloca o casal em locais diferentes, né, em ambientes diferentes do apartamento. Então, os enquadramentos estão sempre trazendo esses dois personagens, não com uma ideia de encontro, mas sempre com um anteparo entre eles. Eu acho esse filme bonito, embora seja super também estudado por estudantes de arquitetura, porque ele traz uma dubiedade que não é só esse apartamento, mas a casa que eles vão visitar durante as filmagens do filme que está acontecendo, né? Um pouco contando o roteiro para vocês. Esse casal é um casal de um diretor e a esposa vai acompanhá-lo para a filmagem de um filme. Na verdade, ele é convidado para ser roteirista do filme. E aí, eles se mudam para a Itália. Esse apartamento é em Roma, seria uma habitação provisória deles. E durante o período que eles estão, ele ainda está em processo de aceitar ou não o trabalho, eles se mudam e há uma residência, que é a residência do produtor, que é um exemplar da arquitetura italiana, uma casa maravilhosa. A Vila Malaparte. A Vila Malaparte, que acho que do final dos anos 30, se não me engano, né, o projeto original. E aí tem esses dois momentos. A casa é o diálogo dos dois, essa coisa de sempre eles discutindo a questão do problema da relação. E tem esse outro momento que é o encontro. Eles habitam sempre os mesmos espaços aí nessa outra casa, e é onde acontece a ruptura final do casal, né? Tem uma coisa sobre esse filme, indo para a questão técnica. O Godard, ele queria filmar em CinemaScope, que era uma tecnologia nova que permitia esse widescreen, e que agora a gente está muito familiarizado. Só que o CinemaScope era muito caro na França e ele não tinha orçamento. Eles usaram um sistema francês, que era meio uma cópia do CinemaScope, e o cameraman, o diretor de fotografia, não tinha a referência exata do que estava sendo filmado. Vocês imaginem isso, o filme era caríssimo, né, porque você rodar o filme, inclusive eu nem sei, acho que talvez esse filme tenha sido rodado, como era o CinemaScope, 72mm, eu acho que até era um intermediário, assim. Então, assim, era caríssimo filmar, revelar e tal, e eles não sabiam o que estava, eles tinham que fazer foco por cálculo, né, por zona. E além disso, eu lembrei dessa história porque hoje em dia a gente tem lentes grande-angulares, né? Por exemplo, 17mm, 24mm, que são ótimas para filmar espaços internos. Os caras não tinham isso. Essas lentes começaram a aparecer nesse momento em sistemas mais sofisticados. Então, assim, tem um desenvolvimento técnico no cinema como um todo que eu acho que é importante, porque a gente faz parte disso, né? O cinema digital, por exemplo, isso e é relativamente recente, né? Veio para ficar uns 10 anos aproximadamente e mudou muito do jeito da forma que a gente filma.
Inclusive, essa ideia de que é mais barato ou não é, essas coisas são bem relativizadas, porque filmar no digital, por causa de HDs, processamentos, algumas pessoas vão dizer que é mais ou menos o mesmo preço do que filmar esses filmes em película antigamente. Bom, eu estou perguntando o filme, né? É O Desprezo, e é o primeiro filme a cores do Godard, né? Também tem o que marca a transição dele para o filme a cores. Essa é a casa que a gente comentou, a segunda casa, né? Que fica numa ilha onde decorre toda a questão da separação do casal. E é curioso porque essa dimensão da escolha da película é muito forte. É um filme extremamente saturado, né? Tem uma questão muito marcada do vermelho presente, que é uma recorrência também no Godard. Na verdade, vou cortando um pouco, porque minha preocupação é com o horário para a gente conseguir. Eu acho que valeria, Gabriel, a gente começar a análise dos dois filmes, tendo mais ou menos uns 10, 15 minutos para a gente falar de cada um, para poder abrir para perguntas. O que você acha? Aí você começaria com o Ozu. Vamos lá? Vamos lá. Vamos, vai ser um desafio grande para mim. Um filme absolutamente sensacional. Era uma vez em Tóquio, ou Tokyo Story, em inglês. Acho que em português de Portugal saiu por outro nome. Infelizmente, a Priscila não é nada contra você, tá, prima? Ela tá na frente do quadro. O Instagram nunca facilita muito, né? Eles melhoraram os recursos, mas não é bom o suficiente. Enfim, mas o filme de 53, todo filmado com câmera parada. E essa cena é muito bonita, já para a gente falar sobre um assunto que o Ozu se tornou o grande mestre disso, que são essas tomadas feitas próximas do chão, muito próximas do chão. A câmera ficava num tripé de 20 centímetros, inclusive ele desenvolveu um tripé especial de madeira e um outro para a externa, que era ainda mais baixo. Porque as câmeras, como eu falei, elas eram muito grandes. Então, você não conseguia colocá-las diretamente no chão, porque você tinha uma distância da lente para a base e tal, e você tinha que ter estabilidade. E ele colocava a câmera muito, muito próxima e sempre com essa tomada frontal. Por que eu acho isso interessante? O Kazuo Shinohara, que é um arquiteto japonês que eu tenho estudado sistematicamente, até para o meu doutorado, ele, a partir de 1958, ele vai falar que uma das maiores características da arquitetura japonesa tradicional é a frontalidade. O que é a frontalidade? Você entra num espaço tradicional, podemos imaginar um templo ou mesmo essa casa que está projetada aí, e você entende o espaço inteiro, né, visto de frente, ou seja, com um único ponto de fuga no espaço, sem ter uma visão diagonal com dois pontos de fuga. E o Ozu, ele usa e abusa absolutamente sempre, né? Não há nenhuma exceção nesse filme. Para pegar os print screens, eu fiquei vendo. Há uma cena que a câmera não está bem posicionada. Ele tinha inclusive o Wim Wenders vai fazer um filme sobre esse filme nos anos 80, chama Tokyo Ga, e ele vai entrevistar o diretor de fotografia do Ozu e os atores, porque o Ozu já tinha morrido, e o diretor de fotografia fala que era absolutamente sagrado. Depois que ele posicionava a câmera, ninguém tocava na câmera. Era feito em conjunto entre o Ozu e o diretor de fotografia, e eles ficavam histéricos no set para ninguém esbarrar na câmera, porque o posicionamento dessa câmera é super preciso. A linha que sai da lente, o plano, né, da linha do horizonte, sempre paralela ao chão. Os planos estão absolutamente perfeitos. As lentes eram muito boas, né? Até quem mexe com fotografia, o Raoni está vendo aqui, sabe que essas lentes antigas que custam absolutamente uma fortuna incalculável, porque, de fato, muitas delas eram melhores do que as lentes que a gente faz hoje, que tem mais torções de borda e tal. A proporção do filme também ajuda um pouco, né? Nessa questão da distorção de borda, porque ele é 1
para 1.33. Para quem gosta de postar no Instagram, seria equivalente ao formato 6 por 4,5. Tá? Ele é quase o formato vertical do Instagram. É um formato estranho, mas enfim, hoje em dia é estranho, mas é um formato comum naquela época. E daí, só para acabar de passar, se quiser comentar alguma coisa, ele posicionando essa câmera muito próxima do chão, primeiro ele enfatiza as linhas verticais, né? Isso fica claro nesse estilo. Né? É curioso, porque ele acaba recortando muito do teto, que é sempre desinteressante. Ele enquadra os personagens quase sempre de corpo inteiro, e daí ele vai trabalhar com cortes que tem um zoom, né? Um close, vamos dizer assim, do personagem, geralmente daqui para cima, que era o único momento que a câmera podia ficar um pouquinho apontada para cima, mas coisa assim de 5 graus. É muito difícil, mesmo nessa situação, de perceber as linhas verticais deformadas, né? Porque, enfim, quem não é muito da área, só para explicar, quando você vira para cima a câmera, você faz uma espécie de pecado na representação arquitetônica mais correta, vamos dizer assim, um bom manual, que você distorce as linhas verticais. Você cria um terceiro ponto de fuga, né? Que estaria lá em cima. Isso é uma coisa que esses diretores de fotografia, o Ozu, tratavam como absolutamente sagrado, ter linhas verticais paralelas. Hoje em dia, eu tenho as minhas experiências, claro que o Pedro Koch é o mestre também de deixar tudo enquadradinho e tal, mas os assistentes do outro filme que eu fiz, que vieram do cinema, eles ficavam dando risada, porque eu ficava corrigindo milímetros do posicionamento da câmera. E eles não entendiam, eu falei, como assim? O que você está fazendo? Não, eu estou deixando reto, né? Que é o que o Pedro Vanucci, o Pedro Koch, o Nelson Kohn, todos esses grandes fotógrafos de arquitetura deixam sempre reto. Só que no cinema não se tem tanto esse preciosismo, né? Cada cena demora para ser filmado e tal. Então, o Ozu era rigoroso todo esse enquadramento. Então, colocando a câmera baixa, né? Você acentua essas linhas verticais, você traz o enquadramento pleno dos personagens, inclusive quando eles estão de pé nessa cena, eles estão sentados. E daí, eu queria concluir isso daqui, ele acentua um aspecto que para mim é central da arquitetura japonesa, que eu chamo, tomando emprestado da arquitetura portuguesa, de arquitetura Shan. Né? O Gruber, que cria esse termo, enfim, um crítico de arte que analisa a arquitetura portuguesa dos anos do século XVI, XVII, falando que ela é muito pesada, enraizada, né? Tem essa coisa tectônica, que parece que as igrejas surgem do chão e tal. Mas no caso da arquitetura japonesa é diferente. Ela é chã porque a escala é sempre voltada para a linha do piso. Então você tem aí o ponto de vista a 40 centímetros do chão, na linha do joelho das pessoas. Né? Isso fica claro, inclusive, quando tem cadeira em mesa, porque você vê o plano, né? Você vê a parte de cima, a parte de baixo da mesa e a parte de cima da cadeira. Então você consegue deduzir em que altura precisamente tá. Desculpa, foi muito longo. Tem mais coisas para falar sobre isso, mas foi meio longa essa fala. Você quer comentar alguma coisa, Pri? Não, eu acho que vale a pena responder. O Raoni colocou sobre a questão de como é feito essa precisão com ângulo baixo. É legal trazer esses elementos técnicos, porque ilustra bem. Olha, o que o diretor de fotografia dele vai falar, do Ozu, não precisa pegar o nome, né? A gente precisa sempre ter essa referência, já vejo. Mas ele fala que eles posicionavam reto, tá? Mesmo quando tinha um close, eles posicionavam reto. Mas, porque a câmera, quando ia no close, no detalhe, ela ficava um pouco mais alta. Né? Mesmo a pessoa tendo ajoelhado, ele tinha que subir um pouco a câmera, já para evitar as distorções. Mas daí eles pegavam, ele mostrava, ele fazia assim e voltava. Ficava uma coisa assim. Falando, não, a câmera tá reta, mas não tava reta. Ela tava entre 0 e 5 graus inclinada para cima. Eu acho também, daí isso não é minha praia, tá? É porque também essa coisa de você pegar de baixo para cima um pouquinho, você valoriza a pessoa. Né? Aliás, para quem for ver esse filme, ele está disponível online.
tem uma fundação em Minas Gerais, né, que disponibilizou. Você tem o nome aí, Pri? A gente pode deixar. Ele está aberto por causa da quarentena e tal. Emílio Salgado, né? Emílio Salgado, Não, é isso? não, não. Desculpa. É da Clóvis Salgado, Fundação Clóvis Salgado. Isso. Ele é um filme lento, muito lento. Vocês têm que pensar que vocês estão vendo como se fosse cada cena é uma pintura. Apreciem, dê pause, porque é um filme difícil em termos de ritmo. A primeira parte do filme corre bem. Mas eu ia falar só que, para mim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema, que me comove muito nesse filme, além da fotografia, é o personagem principal do senhor, uma das maiores atuações da história do cinema, na minha opinião. Ele tinha 39 anos quando ele fez esse filme, e ele está representando um personagem que tem mais de 70, né? A gente deduz que ele tem aproximadamente 70, e toda a idade do personagem é dada pela velocidade do movimento e pelas expressões faciais, né? Aliás, só para concluir, o Francisco Ramalho, que é um dos maiores professores de cinema, um dos maiores cineastas brasileiros, ele fala uma coisa bonita que é o personagem como arquitetura, né? Não só a arquitetura dentro do cinema, mas o personagem como arquitetura. Que acho que o que esse cara faz, dá um banho de atuação. Quem é ator e está nos vendo, acho que é fundamental ver esse filme também por causa da atuação dele. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Você comentou sobre a questão da composição e eu acho que a luz também é um elemento determinante para o filme. Queria que você falasse um pouco desse uso do contraste e como o enquadramento e a maneira como a luz entra no espaço da casa é feito pelo Ozu. Acho que vale um comentário sobre isso. O nome do ator é Chishu Ryu, tá? E sobre a luz, uma coisa que eu sinto, eu teria que estudar cena por cena, mas ele sempre usa essa luz meio morta, né? Que é essa luz muito cara à arquitetura japonesa, que é essa luz filtrada pelo shoji, que está lá no fundo nessa cena, que é uma luz opaca, né? Não é uma luz de alto contraste. O alto contraste ele vem mais nas tomadas externas. Quando ela é interna, ela é essa luz mais morta. E eu tenho a impressão que ele sempre coloca uma textura. Volta um pouquinho só. Ele coloca uma textura na luz também. Você consegue voltar? Pode ir para frente. Claro, também. claro. Essa é a... Aí tem um... A gente estava nesse aqui. Então, são coisas diferentes, né? Nessa eu acho que é interessante pra gente falar que ele sempre coloca uma textura. Por exemplo, o quadriculado dos shojis. Mas nem sempre é o quadriculado dos shojis. Às vezes é uma luz rebatida num muro de pedra. Às vezes é né? Aquelas persianas de bambuzinho, de gravetinho que fazem essa filtragem. E daí, indo pra frente, essa cena talvez seja boa até para... eu falei que era um muro de pedra. Nessa outra locação não é um muro de pedra. É uma outra casa, né? Que tem umas roupas penduradas e tal. Mas o que eu ia falar que tem um contraluz, né? Que também é algo que os shojis, essa luz opaca, cria. Aí na externa isso fica muito claro, mas nas internas tem uma série de momentos que ele trabalha com esses vultos. Os personagens eles não definem bem, essa imagem não é boa para falar sobre isso, mas eles não definem bem a expressão facial porque eles estão contra a luz. E como se fosse um teatro de sombras, né? Por exemplo. Isso é muito bom, né? Nesse caso não é nem um contraluz, mas a personagem, a silhueta do personagem é outra luz vindo de lado, de baixo, né, que cria um alto contraste de preto e cinzas, né? Nunca branco. Essa coisa do preto 100% e branco 100% é coisa do digital. Eu outro dia fiz uma ampliação analógica de uma foto PB num laboratório e eu fui bater para postar como eu tinha impresso, era cinza para cinza.
Né? A gente, a tela do telefone ele já dá uma contrastada. Aliás, a legenda do filme tá horrenda, tá? Para quem for ver, uma coisa que precisa ser explicada sobre o filme é que no Japão se chama pai e mãe de sogra e genro. Enfim, então tem uma confusão, você não consegue entender quem é quem no filme. Mas acho que talvez até o Wikipedia em inglês ajude, porque eles fizeram uma árvore genealógica da família do filme. Mas você fala a legenda que está disponível na mostra ou a que tem... Porque há uma versão do filme em YouTube, só que está com uma qualidade, uma resolução comprometida. Essa questão dos contrastes fica difícil de ter essa leitura tão minuciosa dessa questão da profundidade do plano e como ele marca essa luz meio difusa, mas eu achei a qualidade da legenda muito boa nessa versão que está no YouTube. Eu vi a do YouTube mais da mostra da Fundação. E eu achei boa a cópia, né? Ela tá uma cópia parece restaurada, está bem digitalizada. No entanto, ela tem esse problema da legenda que quase fica incompreensível em alguns momentos, o filme inteiro. E você acha que a transição dos espaços dentro da casa são bem marcadas? Porque eu tenho uma impressão, nos primeiros momentos do filme, em que eu tenho muita dificuldade de identificar de que espaço eles estão tratando. Ao longo do filme, eu vou conseguindo reconhecer detalhes e aí identificar de quem é a casa. Essa difusão, essas transições que não estão marcadas, você acha que é um recurso específico do Ozu? Bom, isso tem a ver com a arquitetura japonesa, né? Você tradicionalmente não tem uma sala, um quarto, o quarto da outra pessoa. É tudo o mesmo espaço, né? As portas de correr, elas fazem uma divisão como se fosse assim temporária e não programática da casa tradicional japonesa que ele está representando. O que ele busca muito é o plano contra plano, sempre usando aquele ponto de fuga que eu falei, né? E você vê o que a pessoa está vendo, muitas vezes. E os personagens, nos detalhes, eles nunca olham direto para a lente. Eles sempre olham como se fosse para alguém que está atrás da câmera, suavemente. Isso era uma direção que provavelmente ele dava, difícil de ser seguida inicialmente, né? Porque provavelmente ele tinha uma referência. Ele era completamente louco com essas coisas. Parece que ele ficava marcando o tempo de cada tomada, porque ele queria que as cenas tivessem precisamente o tempo que ele queria para a edição depois. Tá, você quer fazer mais algum comentário? Eu acho que valeria a gente passar para o próximo filme para poder abrir para perguntas. Não, tem mais alguma imagem que você colocou aí? Só para a gente ver mais um estilo aí. Dá uma... Olha... Eu acho que o último comentário que eu tenho, essa imagem também não é muito boa para falar isso, mas todas as cenas, mas pode continuar, elas são uma composição gráfica. E ele não busca reduzir os estímulos de objetos na cena. Eles têm muito objeto em cena. Ele consegue fazer isso pela movimentação dos personagens, pela luz, pela composição gráfica, porque é difícil fazer isso, tá, gente? Quando você coloca muito objeto em cena, você fala, não dá para ver nada que está aqui. E ele vai brincando com equilíbrio. Tem um dos cenários, tem um roupão pendurado. E esse roupão é absolutamente fundamental para fazer o equilíbrio gráfico. Cada cena dessas é uma pintura, como são as pinturas das gravuras japonesas do século XVI e XVII, que são construídas justamente em planos. Aí tem uma imagem do Hokusai, que é essa ideia de você construir por meio de vários planos uma perspectiva, que é o que o Ozu leva para a cinematografia dele. Acho que é isso, Pri. Tá bem. Bom, gente, eu vou conversar com vocês, na verdade, estamos aqui numa leva de filmes orientais e eu vou falar de um filme que acabou sendo consagrado recentemente, que é o Parasita, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor filme, né? Eu queria conversar com vocês, começando por uma
dicotomia presente no filme. Obviamente, a arquitetura é um personagem, tanto da casa dos Kim quanto da casa dos Parks. Eu acho que vale mencionar, eu vou tentar tratar do filme sem dar spoiler, porque quem ainda não viu, vale muito a pena. Um dos primeiros planos do filme, na verdade, é um plano interno dessa janela, que está acontecendo da representação da casa, né, da família Kim, que é uma casa que está totalmente, quase na sua totalidade, imersa, e eles têm essa janela como um ponto de comunicação da casa, porão, com a cidade. E aí, em contrapartida, essa casa, que é apresentada como a residência da família Kim, que são esses 4 personagens que eu estou mostrando para vocês, ela é construída originalmente em contrapartida a uma outra residência que tem um caráter totalmente distinto, que é essa casa da família Park. E aí, de antemão, eu coloquei essas 2 janelas porque tem uma das principais especificações dessas 2 janelas é o fato de que os ambientes arquitetônicos foram construídos tentando adequar a proporção do widescreen. Então, esse plano de vidro que vocês estão vendo ao fundo, na verdade, foi modulado com essas medidas, tentando mostrar esse jardim envoltório, pensando que ele tivesse uma adequação direta à maneira como o frame do filme enquadraria. E aí, é curioso porque o Parasita, no fim, acabou sendo um filme que tratou a ideia da cenografia, né, a ideia da construção espacial no cinema quase ao extremo, porque eles criam não só o ambiente que configura a casa da família Kim, que é esse ambiente representado por uma área mais pobre de Seul, que é totalmente pensado, buscando uma ideia de ter marcações do tempo, a ideia de coletar itens da cidade, uma cidade viva e totalmente marcada por uma ideia de inúmeras redes, com fiações, lixos nas ruas, uma coisa tipo... E uma representação de espaço muito focada pela ideia do meandro. Então, praticamente, quando você vai ver nos primeiros planos do filme, esses personagens aparecem com uma visão muito fechada das suas laterais. Ele desvenda muito pouco dessa cidade que está ocorrendo, então é muito essa ideia que a gente tem ao percorrer, sei lá, regiões mais periféricas do Brasil, ou mesmo vielas italianas, ou vielas de construção temporal mais antigas, e ele traz na casa da família Kim uma contraposição clara. Então, assim, não querendo dar o spoiler, mas só para contar um elemento narrativo claro, ele apresenta essa família Kim, que é a família mais pobre do filme, que são esses 4 personagens que eu mostrei para você. E logo no começo, um dos personagens, que é um menino jovem, adolescente, é convidado para o amigo para poder dar aulas particulares na casa de uma família rica. Ele falsifica um título universitário, né, um comprovante como professor universitário, e vai dar aula para essa menina. E aí a casa dessa família rica é apresentada dessa forma para ele. É ele chegando com a autorização, né, o documento falsificado para conhecer essa casa. E aí é muito curioso, porque esse plano sequência mostrando ele subindo e revelando o espaço da casa é de cara uma pista para a gente pensar essa questão da diferença social entre as 2 famílias. Porque o ambiente que circunda a casa da família Kim, que é muito mais pobre, é um ambiente escuro, de uma ideia do porão, de uma viela, algo mais sujo. E o ambiente da família Park já é marcado por essa ideia de uma luz que é muito forte, né? Ele entra e ele é praticamente lavado por essa luz. E aí eu trago um pouco umas questões construtivas da casa. Na verdade, essa casa foi toda construída cenicamente.
houve, na verdade, não uma consultoria de um arquiteto, mas de um produtor, né? Diz que é um design de espaços, né? É o termo que eles usam. Deixa eu só achar aqui que, por conta dos estilos do Gabriel, a coisa andou um pouquinho. Olha, existem duas plantas. Esse é o primeiro esquete feito da residência, né? Da área envoltória com o jardim e um render frontal do que é essa casa, né? É engraçado. Aí... Fala. Não, eu acho engraçado que essa casa, primeiro, os moradores mesmo, não é que foi construída para eles, né? Eles tinham pouca afinidade, porque foi construída pelo arquiteto, ele se mudou e eles compraram a casa. E ela é meio cafona, assim, né? Ela quer ser arquitetura moderna, mas ela tem uma coisa assim, uns espaços meio mal desenhados, umas coisas meio grotescas, assim, umas iluminações estranhas. Não sei, me lembrou assim, umas casas que querem ser algo, mas não conseguem, assim. Então, curioso é que... Você tem essa impressão também. Numa entrevista que o design da casa comenta, a referência dele é arquitetura modernista e minimalista. Mas ele fala, eu não tô pensando exatamente uma vinculação direta com tal ou estilo ou movimento, mas eu tentei coletar uma maneira de expressar arquitetura com mínimo de materiais, mínimo de mobiliário. E aí, na verdade, rola super, só para contar, eu vou ficar bem na frente, não acredito, gente. Porque, assim, a construção da casa deles é feita em duas situações. O piso térreo e o jardim é construído num terreno vazio e a parte que é o piso inferior, onde tem o bunker, que é descoberto ao longo do filme, na verdade foi construído em estúdio, porque um dos elementos mais importantes da ideia de pensar a arquitetura é essa questão da transição da escada. A escada é um elemento que aparece no filme inúmeras vezes para narrar digamos, essa ideia de que as famílias sobem e descem, e aí tem um... Fala. Tudo que dá errado no filme dá errado na escada. Isso, Podem mas reassistir o filme pensando nisso. Tudo que dá de zica com os personagens acontece nesse momento de transição de um andar para o outro. Mas é muito bonito também pensar que tem um dos momentos que é um dos momentos mais bonitos do filme, no sentido que a gente consegue refletir sobre a questão de classe muito, muito enfaticamente, que é o momento em que há a inundação da casa dos Kim, e eles saem da casa, dos parques, em rumo à sua casa, e percorre diferentes locações de Seul, sempre descendo um escadario, sempre tem uma coisa que eles vão descendo, e você vai vendo a explicitação dessa tentativa da escada refletir uma dimensão muito clara de como eles estão se sentindo frente aos últimos acontecimentos na casa. Então, eu queria mostrar essa sequência só para fechar para vocês, porque a gente está com um tempinho em cima. Mas, olha, eles saem da casa e começam nesse processo de descida pela cidade, junto com a questão da água que vai dissolvendo, né? Tipo, é quase como se fosse uma forma de lavar todas essas mazelas. E aí, é um momento de descida deles pelas diferentes locações de Seul que faz com que se revele a coisa de encontrar uma casa totalmente inundada e totalmente em frangalhos, que é o momento que é um dos mais tristes do filme, porque é o momento que se aparece, que fica claro que o projeto de ascensão da família Kim veio abaixo, assim, é muito... E aí, só perdão, a gente tem 5 minutos só para te dar dizendo que passou assim, eu também queria ficar aqui super, mas só para a gente te ouvir e também abrir para perguntas, desculpa. Foi curto, né? Mas eu ia falar rapidamente, só que essa questão das cotas, né, das alturas, altitudes, inclusive urbanas,
historicamente foi tratado como uma questão de diferenciação de classes, sobretudo por causa da questão das águas, né? Então você tem as áreas inundáveis, por exemplo, nas várzeas dos rios de São Paulo, onde as pessoas no começo do século XX perdiam tudo a cada mês, ano, assim, eram muito cíclicas as inundações antes das retificações e tal. E outra coisa que também lembrei de Salvador, tem essa cidade baixa, cidade alta, isso é muito comum. Mas eu ia falar que eu achei muito engraçado no final que a gente escolheu filmes que, do ponto de vista cinematográficos, eles são muito diferentes, assim, né? O diretor do Parasita, ele usa muito o traveling, né? E é impressionante isso, como ele vai movimentando a câmera, e no caso do Ozu é sempre estático. O exemplo da própria sequência dele da entrada na casa tem uma suntuosidade, né? Dessa coisa da câmera ir acompanhando e subindo com ele, e aí ela abre, se revela, quase como um objeto adorado, né? A casa tem uma dimensão que gera uma certa cegueira, mas também de uma contemplação, uma descoberta, por assim dizer. Gabriel, a gente está com 3 minutinhos. Eu também fazer uma relação também, apesar dos filmes serem muito diferentes do ponto de vista cinematográfico, o John Ho, né, o diretor do Parasita, parece que ele estudou o Ozu, sobretudo nas tomadas que mostram o sofá, né? Porque os sofás são geralmente muito baixinhos, e para captar esses personagens ele teve que colocar as câmeras quase posicionadas no chão, né? Que daí acho que talvez desconecte os dois filmes. E a outra coisa que eu ia sugerir também como bibliografia fílmica é um filme que eu acho que vai ser difícil de vocês acharem na internet em português, que se chama A Mulher da Areia, ou Woman in the Dunes, que é um filme de 64, que eu não vou contar muito do filme, mas um cara começa a morar numa casa que está no subsolo, praticamente, né? Então tem também uma referência aí a esse filme, uma obra-prima do cinema japonês. Acho que é isso. Desculpa te interromper. Mas não, obrigado pelo convite. Foi muito rápido. Foi ótimo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no prêmio. Obrigada pelo papo, espero que vocês tenham gostado também. E, gente, essa é a última live que a gente está fazendo pelo Prêmio de Arquitetura. Amanhã terminam as inscrições para o prêmio, então fiquem de olho. E a live estará disponível no IGTV. Assim que a gente concluir aqui, vocês podem vê-la integralmente. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Até mais e obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau, gente.